Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez? Glória a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor ao nosso Senhor. Amém? As crianças estão liberadas agora, né? A gente avançou um pouquinho, mas pode ir. Nós, vamos dar sequência. Tenho certeza que a presença do Senhor está ministrando a sua vida. E a propósito, diga algo de Deus para essa pessoa que está do teu lado. Diga para ela, que bom que você está aqui. Estamos juntos contemplando a presença do Senhor. Parabéns à equipe da dança, Parabéns à equipe aí do teatro. Quero também parabenizar toda a rede, toda a equipe de jovens, que se envolveram ontem na nossa noite do Mais Um. Foi algo muito especial. E eu pedi para que eles pudessem compartilhar um pouquinho do que aconteceu ontem, hoje, de uma forma mais resumida, Pastor William trouxe aí um pouquinho do que ele ministrou ontem. E agora eu quero concluir a celebração de hoje trazendo uma palavra alinhado, ao tema do que foi proposto aí pela rede de jovens, contemplação. Eu louvo a Deus por sua vida, agradeço a Deus porque você tem estado nessa casa, tem aprendido a caminhar aqui, estar conosco. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem abençoado sua vida, tenho certeza disso. Tenho certeza que você tem sido muito ministrado nesta casa. E eu agradeço por você fazer parte dela. Os que nos visitam nessa noite, sintam-se amados, abençoados. Se você está vindo pela primeira vez aqui na igreja, antes de você ir embora, passa na área de convivência, esse salão anexo, e nós queremos pegar algumas informações a seu respeito. Também todo o painel, toda a ornamentação que foi preparada para a noite do Mais Um, continua ali no salão anexo, nesse salão do lado. Então você pode, antes de ir embora, tirar ali umas fotos para guardar aí nos seus memoriais aí, amém? Essa peça teatral que nós vimos, e ontem quando eu vi essa peça teatral, nós vimos que foi uma releitura, da história de Jó. Então eles pegaram a história de Jó, nós vamos ver sobre isso, e fizeram aí uma releitura, trazendo uma aplicação muito prática, e contextualizando com a nossa realidade dos dias atuais. É claro que muita coisa que aconteceu na vida de Jó é quase que impossível, traduzir aqui numa peça teatral. Se assim fosse, não seria uma releitura, E eu louvo a Deus porque apesar, dessa releitura bem resumida, foi possível entender a proposta. E a nossa proposta para esses dias é contemplar a Deus, independente de qualquer coisa. E eu gostaria, de compartilhar com vocês. O tema de hoje, para essa palavra, tem a ver, com contemplação, mas o Senhor colocou para a gente. Põe para mim o tema, por favor. Amor reverente, minha inspiração. Amém? Esse é o tema. Eu quero orar. Pai, nós estamos na Tua presença neste lugar. Nós estamos aqui, Pai, contemplando o Senhor. Nós estamos nesse lugar porque queremos mais de Ti, mais do Senhor. Queremos mais da Sua presença. Queremos, Pai, nos debruçarmos diante do Senhor, ajoelharmos diante do Senhor, no nosso coração, em espírito, porque o Senhor é a fonte da nossa vida. Pai, abra os nossos ouvidos, venha ministrar os nossos corações, em nome de Jesus, amém. A Bíblia fala sobre um homem
chamado Jó. E nós encontramos toda a história dele no livro de Jó, né, que tem o seu nome. Jó foi um homem, e a Bíblia diz, né, um homem íntegro, reto, temente a Deus, e um homem que se desviava do mal. Jó, ele era um homem bastante rico, né, tinha um patrimônio invejável, era um homem de muitas posses, um homem com uma família muito grande, muitos filhos, um homem bem estabilizado, né, estabelecido, melhor dizendo, bem sucedido na sua época, na sua região, né? Eu vejo que Jó também havia na vida dele uma boa projeção na sociedade, então as pessoas respeitavam Jó, e tudo corria muito bem na vida de Jó. Ele tinha tudo, tinha casa, tinha posses, a Bíblia mostra essas características dele, aonde, né, se ressalta aí a integridade, a retidão, temente a Deus, né? E um homem que se desviava do mal. Agora, de repente, na vida de Jó, há uma guinada. Começou-se uma reunião celestial, onde Deus, os anjos, estavam ali deliberando naquela reunião. E de repente, quem chega nessa reunião celestial? Satanás. E o próprio Deus começa ali a argumentar e falar, vocês sabem a história, não vou entrar nela, né? E conversa vai, conversa vem, questões são levadas, Deus apresenta, Satanás retruca, e de repente Deus permite, né, acontecer tudo o que aconteceu na vida de Jó. Ele perde tudo. Ele fica doente, perde seus filhos, perde seu patrimônio. E a pergunta que ressalta aos nossos corações é: por que aconteceu isso? Temos talvez aí algumas respostas sobre o porquê, mas eu acredito que não é o mais importante saber o porquê aconteceu ou Deus permitiu na vida, né, de Jó. Eu acho que o mais importante é entender o para quê Deus permitiu algo ou todas essas coisas na vida de Jó. Há algo que eu vejo nesse texto, alinhado ao que nós estamos vendo nessa contemplação, na inspiração, que precisaria ser resolvido na vida de Jó. Porque Deus tinha um propósito, e tem um propósito na vida de Jó, teve um propósito na vida de Jó, como Deus tem um propósito para cada um de nós. Posso ouvir um amém? Nessa história encontramos alguns personagens que é importante nós falarmos a respeito dele. Então Jó, né, ele não está sozinho nessa trama toda. Jó tem aí, nessa história, pelo menos mais 4 pessoas que foram, né, atuantes ali nessa questão que Jó viveu. A primeira pessoa que nós temos que destacar, e eu quero trazer aqui alguns conceitos, alguns conselhos, né? Vou tirar um pouquinho dentro do tema em si, para alinhar, né, aquilo que Deus tem para ministrar. A mulher de Jó, a Bíblia não fala qual era o nome dela, mas a tradição judaica menciona que era o nome Siltis, né? Se é ou não é, pode ser especulação ou não, não fala, mas ela atuou nessa história de Jó. E aqui, o mais importante para destacar na vida de Jó, é em Jó capítulo 2, versículo 9. Olha o que a mulher de Jó diz para ele. Ele já tinha perdido quase tudo, estava enfermo, e ela vira para ele, quebrando ali um princípio de propósito, quebrando ali uma harmonia
né, de casamento, de cumplicidade, de estarem juntos nessa luta que eles estavam passando. Jó, capítulo 2, versículo 9. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Ela diz: amaldiçoe a Deus e morra. Ela simplesmente não estava satisfeita com aquilo. Ela não entendia a proposta de Deus ou o propósito de Deus. Ela começa então a espanar. E eu quero trazer para essa questão de contemplação algo muito importante para que você seja bem-sucedido no seu casamento e para aqueles que vão se casar. É necessária unidade em todos os sentidos. Entender o propósito. Se a luta vier, são os dois que precisam encarar. Eu vejo esta mulher como uma mulher tola. Ela não era espiritual. Eu vejo uma mulher sem sabedoria, uma mulher sem intimidade com Deus, uma mulher que não era de oração. E isso fez com que ela não aguentasse o problema, o peso do problema, e ela sucumbe. E ela então ela fala para Jó: amaldiçoe seu Deus. Houve uma ruptura dela para com seu marido diante de Deus. Mas presta atenção, aqui é a mulher que não aguentou e quebrou aquilo, a essência de ter uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus. Mas poderia ser o homem também. Então, não quer dizer que a mulher só é mulher ou esse é homem. Isso pode acontecer dentro do casamento. Então eu quero colocar aqui algumas coisas. Eu vou pedir para todos os solteiros que estão aqui nessa noite se colocarem em pé. Eu quero ter uma ideia de quantos solteiros. Vamos, gente, solteiros. Tem alguém que é solteiro aqui? Todos solteiros, fiquem em pé. Isso, entenderam? Está chegando a minha voz aí no fundo? Solteiros, pessoas que não é casada, que não mora, não vive com um cônjuge. Amém. Olha para mim, olha para mim. Eu tenho uma palavra específica para você que não é casado, casada, ok? Para que vocês não fiquem cansados, pode sentar agora. Só tenho uma ideia. Presta atenção, olha para mim. Olha para mim, eu vejo que a coisa se postergou, a coisa se alongou muito mais do que deveria se Jó tivesse um apoio do seu cônjuge. Então você solteiro, presta atenção. Levanta a mão, solteiro, levanta a mão. Tome muito cuidado com quem você fará os votos do casamento. Porque pode ser que o casamento que você entrar seja um problema. Então tome cuidado, busque do Senhor. Não busque o homem perfeito ou a mulher perfeita, porque isso não existe. Busque o homem e a mulher que ama a Deus. O casamento é para o resto da vida, gente. Eu não acredito no divórcio. Por mais difícil que sejam as lutas, eu creio que Deus uniu o homem e a mulher para um propósito. E é até a morte, até que a morte os separe. Calma que eu vou falar para os casados daqui a pouco. Solteiros, levanta a mão de novo, bem alto, tem bastante. Para garantir aqui. Case-se com alguém que ame a Deus mais do que a você. Você não pode querer que seu cônjuge, a pessoa que você quer casar, te ame muito mais do que a Deus. Ele precisa, ou ela precisa, amar mais a Deus do que a você. Case-se com quem vai te levar para mais perto de Deus. A mulher de Jó, ela não conseguiu isso. Ela amava mais as riquezas, o poder, o status.
Calma que eu não acabei ainda. Case-se com quem irá juntamente com você levantar um altar de adoração. Na corte, no namoro, vocês precisam entender que é o altar de adoração na casa que vocês vão constituir, é que vai dar fortalecimento nos dias ruins. Case com alguém que vai levantar um altar. Casamento, queridos, é um propósito. Caso contrário, seu casamento será fracassado. Agora para os casados, todos que são casados, levantam as mãos. Tem bastante, olha que benção. Glória. Os casados aplaudam os solteiros. Glória a Deus. Agora os solteiros aplaudam os casados. Vamos lá. Calma, eu vou chegar na contemplação. Calma, pastor. Você não falou, mas pensou. Agora para os casados. Duas coisas eu quero colocar aqui. Primeiro, se o teu casamento está à bancarrota, se você está a trancos e barrancos, se você está brigando todo o tempo, se vocês não concordam, se vocês discutem o tempo todo, a luz vermelha está acesa. Então presta atenção. A primeira coisa que você tem que fazer é arrependimento e confissão. Conversar. Buscar em Deus a orientação. Agora, muitas vezes, as pessoas se casam com olhando para um perfil errado. Por exemplo, se o casamento aconteceu porque você priorizou a beleza, sinto em lhe dizer, vai chegar uma hora que a coisa vai ficar tudo enrugado. Amém? Vai cair as coisas. Gente, as coisas caem. Quem entendeu o que eu falei aqui? Cai. Quem casa por causa do biotipo, está casando errado, pastor Wesley. Quem casa por dinheiro, não vai aguentar quando o dinheiro faltar. Quem casa só para fazer sexo, quem casa para fugir da casa dos pais, esses pontos são importantes serem vistos. Se for isso o caso, seu caso, arrependimento, confissão. Às vezes pessoas que casam para provar algo para alguém. Casa para ser feliz, você não casa para ser feliz, você casa para fazer o seu cônjuge feliz e contemplar a Deus. Quem me entende, diga amém. Quebrantamento, oração e jejum. Então eu quero dizer que não é para você separar, é para você se quebrantar, contemplar a Deus. Deus, eu contemplo a Ti e eu sei que o meu casamento vai ser restaurado. É necessário fazer alinhamento, pedindo ajuda a Deus para que o seu casamento seja de fato um casamento com propósitos. E que juntos cheguem mais perto de Deus. Quando o esposo contempla a Deus juntamente com a esposa, contemplando a Deus, eles chegam mais próximos de Deus juntos. Não dá para você chegar na frente e ficar puxando. Tem que ter propósitos. Quem me entende, diga amém. A segunda coisa é sobre os casados. Se a coisa não está dando muito certo, então espera o seu cônjuge morrer. Aí você casa de novo dentro do padrão. Diz a tradição judaica, os escritos pós-Bíblia, de que ela morreu, a esposa de Jó morreu, diz, eu não sei se isso é verdade, e Jó casou-se com Diná. Não sei se isso é verdade, mas
casou-se. Agora, o mais importante nisso que eu estou falando é que a vida de Jó poderia ser diferente se os dois estivessem caminhando juntos. Os próximos personagens dessa história são os amigos de Jó. Então nós falamos sobre a mulher de Jó e agora os amigos de Jó. Elifaz, Bildade e Zofar. Eu penso que a intenção inicial dos amigos foi muito boa, mas se tornou em acusações, que mais tarde, foram tóxicas na vida de Jó. Sobre esses amigos, podemos extrair o seguinte: nós precisamos buscar amizades que agregam valores do reino.